Tudo bem, caro aluno, cara aluna? É um prazer estar em mais uma aula do nosso curso sobre autores hispano-americanos com você. Eu sou a professora Cláudia Vanessa Bergamini, da UFAC, da Universidade Federal do Acre, e eu separei para essa nossa conversa, para essa nossa aula, um autor muito especial da América, que é Gabriel Garcia Marques. Eu atribuí como título para essa nossa conversa Um Olhar sobre 100 Anos de Solidão. Percebam que é um título tanto genérico, porque se trata de uma obra grandiosíssima, com muitos personagens, com muitos eventos, acontecimentos, e não dá para, em 40 minutos, a gente comentar tudo, abarcar tudo que ali acontece. Por isso esse nome tão genérico. Mas o objetivo é permitir que você, estudante de língua espanhola, de literatura espanhola, se não leu ainda, aguce o seu desejo de realizar essa leitura, porque é impossível sair do curso de letras hispano-americanas sem conhecer Gabriel Garcia Marques. E se você já leu, realizar uma segunda leitura. Eu já fiz 3 leituras dessa obra ao longo da minha formação, depois já num outro momento, e é sempre um prazer. É muito difícil você abarcar tudo que a obra apresenta em apenas uma leitura. Então, fica o convite para aqueles que não leram e fica o convite de uma releitura mais madura, com outro olhar, para aqueles que já conhecem 100 Anos de Solidão. Então, essa foto simpática, né, do nosso Gabo, como ele era conhecido pelas pessoas íntimas, nos apresenta Gabriel Garcia Marques, esse colombiano, nascido em 1927, em Aracataca, certo? Ele vive, né, com os pais até uma certa altura, e depois, por conta da mudança do pai para uma outra cidade colombiana, que é Barranquilha, ele acaba ficando, vai morar, perdão, com os avós. E essa influência, sobretudo da avó materna, vai ser muito forte para quem vai ser o escritor Gabriel Garcia Marques, porque a avó era uma contadora de histórias. Na orelha do livro, da edição que eu tenho, tem um comentário muito cuidadoso de um crítico, e ele comenta da importância de Iguarã, que era o nome da avó materna, nessa formação, sobretudo, do que vem a ser o realismo mágico desenvolvido dentro da obra de Gabriel Garcia Marques. A avó contava histórias e foi ouvindo essas histórias que ele também sentiu a necessidade de recontá-las, de criar outras à sua maneira, certo? Ele morreu no México em 17 de abril de 2014, né? Não faz tanto tempo assim. Ele trabalhou como jornalista por muito tempo, teve um trabalho, inclusive, bastante interessante como jornalista nos Estados Unidos, saiu de lá por conta da sua ligação com o Partido Comunista, e aí por isso que ele vai viver no México, ele fica 4 anos nos Estados Unidos, vai viver no México, e de lá ele não sai mais, certo? Até a sua morte em 2014, né? Ele faleceu de câncer, sofreu bastante, inclusive, com a doença, foi perdendo aos poucos, e alguns de seus livros trazem um pouquinho dessa marca biográfica, inclusive dessa parte final da sua vida. Como a produção de Gabriel Garcia Marques é muito grande, eu trouxe aqui alguns, apenas para que vocês conheçam os títulos, um ou outro eu vou comentar com mais ardor, porque são livros que foram muito importantes para mim e para minha formação como leitora. Então, La Hojarasca, que é de 1955, Ninguém Escreve ao Coronel, Amor em Tempo de Cólera, que é um romance lindíssimo, que tem toda uma vantagem de ser lido, porque ele provoca na gente um encantamento em relação a Fermina Daza, que é uma personagem muito interessante, todo o amor que vai acontecer entre ela e o personagem. A Maora, O Veneno da Madrugada, Do Amor e Outros Demônios, que também é um livro que me marcou muito, porque trata-se de uma jovem que é criada, né, uma espécie de condessa, que é criada na senzala pelos negros, e a mãe não queria compromisso com a criação da filha, aquela ideia de ter uma ama de leite,
E uma certa altura, essa menina passa a ter certos espasmos. Na verdade, a gente pode interpretar como uma influência mesmo de uma religião africana na vida dessa menina. E ela vai acabar sendo levada para um convento como Lou, que vai ser presa nesse convento, e a partir daí que vão acontecer coisas fantásticas que eu deixo para vocês descobrirem. E Memórias das Minhas Frutas Tristes foi, inclusive, a minha última leitura dele, né? Eu já fiz essa leitura 2 vezes. É uma encantadora história de um jornalista que está completando 90 anos, que vai querer uma menina virgem, uma prostituta virgem, uma menina para ficar naquele momento de comemorar os 90 anos dele, e a partir daí vão acontecer coisas assim maravilhosas, né? O enredo gira em torno dessa primeira noite dos 90 anos desse senhor. Bom, falando então agora especificamente de 100 Anos de Solidão, nós vamos encontrar nesse livro um conceito, né, que é bastante desenvolvido pela literatura, que é a ideia do realismo mágico, o realismo fantástico. Esse realismo mágico são obras nas quais estão presentes alguns elementos mágicos que vão sendo transmitidos como algo sem explicação ou como algo que não costuma acontecer. E o tempo, ele nunca é linear, ele é um tempo cíclico, ele é distorcido. Então, essas características, elas estão presentes em 100 Anos de Solidão, pois seus acontecimentos irreais são considerados normais pelos personagens. Por exemplo, quando Remédios, a Bela, flutua sobre as nuvens de lençóis de Fernanda, e a Fernanda, que é a mãe, só fica preocupada mesmo com o lençol que ela perdeu, né? Fato que não surpreende nenhuma das personagens, deixando a mãe de Renata irritada pela perda do material, certo? São várias personagens femininas que aparecem ali, inclusive Remédios a 2, por isso essa ideia do Remédios a Bela, né? Então eu trouxe um trechinho para mostrar para vocês como que esse realismo mágico, como que isso acontece. Pouco depois, quando o carpinteiro tomava as medidas para o ataúde, viram atrás da janela que estava caindo uma garoa de minúsculas flores amarelas. Caíram a noite inteira sobre o povoado numa tempestade silenciosa e cobriram os telhados e tamparam as pontas e sufocaram os animais que dormiam na intempérie. Tantas flores caíram do céu que as ruas amanheceram atapetadas como uma colcha compacta e foi preciso abri-las de novo com paz e ancinhos para que o cortejo pudesse passar. Essa passagem é lindíssima, porque ela tem uma plasticidade. É o momento em que José Arcádio Buendia, que é o personagem principal, ele morre, e aí, enquanto eles estão ali preparando, né, o ataúde, começa essa chuva que vai perdurar por muitos dias. Então, uma chuva de flores. E percebam como ele usa uma linguagem poética para descrever, inclusive ele usa uma figura de linguagem que se chama polissíndeto, justamente para incutir esse ritmo poético para o texto. O polissíndeto é a repetição de uma mesma conjunção dentro de um verso ou dentro de uma frase de uma maneira proposital. No caso ali, ele usa o e, então ele diz assim, ó, caíram a noite inteira sobre o povoado numa tempestade silenciosa, tá? E cobriram os telhados, e tamparam as pontas, e sufocaram os animais que dormiam na intempérie. Então, percebam como que dá um ritmo para a leitura, né? Então, há toda uma poeticidade na construção da linguagem de Gabriel Garcia Marques. A própria ideia dessa chuva de flores amarelas, por si só, já é uma metáfora belíssima. Então, percebam que nós não questionamos. E é interessante, porque na primeira leitura que eu fiz desse romance, essa passagem ela não ficou forte para mim. Na segunda leitura que eu fiz, eu achei belíssima. Eu já era uma leitora um pouco mais madura, já estava com mais intimidade com livros mais profundos. Então, o mais legal de uma grande obra, de uma obra da literatura universal, é que ela permite muitas leituras sem esgotar. Inclusive, é por isso que muitos críticos aclamam essa obra e dizem que, sob o ponto de vista de alguns deles, é a segunda maior obra ou está par a par
com a grande obra da literatura espanhola, que é Don Quixote de la Mancha, do Cervantes. Então, ela já foi colocada como páreo a Don Quixote, ou estão juntas, ou seria o Don Quixote a primeira obra e os 100 Anos de Solidão a segunda, certo? Então, ele prefere vê-la, literatura, e aqui é um trechinho, né, de um pensamento a respeito de como Gabriel Garcia Marques vê a literatura. Ele prefere vê-la com o olhar subjetivo de um escritor que penetra a realidade e retira dela, dessa realidade, a essência humana, tomando a liberdade de modificar personagens e eventos em sua busca tenaz pela natureza transcendental do mero evento. Quer dizer, aquilo que é banal, ele transforma num evento muito grandioso, num evento mágico, certo? Ele está na realidade, mas ele transcende essa realidade. Bom, falando especificamente de 100 Anos de Solidão, nós vamos ter um enredo extremamente grandioso, né? E os críticos, eles dizem que a literatura, principalmente o Fiorin, em seus textos, ele vai comentar, falando a respeito da literatura, do caráter intocável da literatura, quer dizer, da incapacidade que a gente tem de resumir uma obra. Porque quando você resume, você está perdendo muito daquilo que só é possível perceber a partir da leitura. Quando se trata de um romance de 483 páginas, com uma saga de uma família que perpassa por mais de 100 anos, porque o texto começa com a nossa personagem principal, a Úrsula Iguarã, tendo ali mais ou menos uns 18, 20 anos, ela acaba de se casar. E o romance termina, ela tem bem mais de 100 anos. Então, nós atravessamos ali um século da família Buendia, né? Então, a narrativa do Gabriel Garcia Marques acontece na cidade de Macondo. E a Macondo é uma criação literária fantástica. Inclusive, eu me pergunto, Macondo não é a própria personagem, né? Porque é um lugar que pode ser situado na América, né? Em específico naquela região em que ele vive, da Colômbia. Ali é a cidade em que José Arcádio Buendia, por conta de uma discussão que ele teve no outro vilarejo em que ele morava com a Úrsula, ele mata uma pessoa lá, porque ele... A situação é a seguinte, ele e Úrsula Iguarã se casam e eles são primos. E há toda uma maldição quando você se casa com um primo, de que os bebês, de que os filhos nasceriam com um rabinho de porco, certo? Por conta disso, passou mais de um ano do casamento e eles não tiveram relação sexual. E aí, um determinado, no começo do livro, esse narrador nos conta que o José Arcádio Buendia, porque tiravam sarro dele, porque ele não tinha tido filho ainda, porque ele não era viril, e, na verdade, havia todo um respeito dele com relação à esposa, porque ela tinha medo que o filho nascesse com um rabinho de porco. Então, o que vai acontecer? Ele vai matar esse homem, e aí eles fogem, eles saem desse vilarejo, e é nesse momento que ele leva com ele aí um grupo de umas 30 pessoas, e ele funda Macondo. E ele é uma espécie de engenheiro, ele tem um cuidado muito especial com Macondo. Há uma parte, inclusive, que nos é narrada, de que ele planejou a cidade com tanta maestria que em nenhum momento do dia uma casa ficaria sem sol. E nenhuma casa receberia mais luz do sol do que a outra. Então, ele era alguém extremamente interessado, ele cuidava, e ele funda esse vilarejo, que é um lugar, assim, com problemas, mas é um lugar agradável de se viver, certo? Então, nós temos ali Úrsula e Iguarã. Percebam que Iguarã é o nome da avó do Garcia Marques, né, a avó de verdade, e ele atribui esse nome para essa personagem. Úrsula, então, casada com José Arcádio. Esse casal, eles vão ter 3 filhos, nenhum deles vai nascer com rabo de porco. E a partir do momento que essas crianças nascem, é que nós vamos começar a perceber uma sequência de emprego dos mesmos nomes. Aliás, as famílias também têm esse hábito, né? Coloca o nome do avô, coloca o nome do pai, coloca o nome do tio. Então, eles vão ter um filho que eles vão chamar de Aureliano, por conta de um outro ancestral, o José Arcádio, certo? E aí, então, eles constroem essa família constituída por esses 3 filhos e a menina, certo? O primeiro, chamado José Arcádio,
ele nasceu durante a peregrinação dos pais em busca desse novo lar. O segundo recebeu o nome de Aureliano, e o nascimento é marcado por acontecimento surpreendente, pois ele nasceu com os olhos abertos e observava as pessoas e os objetos em volta com uma curiosidade assombrosa. E aí tem um determinado momento do livro, né, em que ele olha para a mãe dele, ele era pequenininho ainda, ele olha e tinha uma panela em cima da mesa com uma comida, um caldo muito quente. E aí ele olha e fala, vai cair. E a mãe não acredita nisso, a Úrsula não acredita. De repente, essa panela tomba, né? No chão da cozinha, né? Se espatifou no chão. Então, é muito interessante como esses acontecimentos mágicos, a gente vai aceitando, o leitor vai se envolvendo de uma maneira que vai aceitando. E a terceira filha é batizada com o nome de Amaranta. Então, nós vamos ter vários José Arcádio e vários aurelianos ao longo do livro, e também Amaranta, tá? Tais nomes surgem com frequência no decorrer da narrativa, pois são utilizados para batizar os próximos descendentes da família Buendia, tá? O tempo é algo assim impalpável dentro de Gabriel Garcia Marques, porque Amacondo seria essa cidade no meio do nada, no meio de uma floresta, extremamente longe do que nós podemos entender por civilização. Então, a gente tem ali um tempo que, ao mesmo tempo, é um tempo palpável, porque é esse tempo em que está acontecendo a vida desses personagens, o tempo vai passando, a idade, os filhos crescem, vem os netos, bisnetos, né, em torno de Úrsula, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse um lugar esquecido pelo que vem a ser progresso. Então, nós temos uma figura, que é o Melquíades, que seria um cigano, um grupo de ciganos que, de tempo em tempo, vão até Macondo. O próprio José Arcádio, ele fica admirado de saber que eles conseguiram encontrar aquele lugar, né? Porque o lugar seria assim, um lugar esquecido, né? Então, em relação ao tempo, essa obra ela é considerada uma das de maior destaque do autor. E ele é reconhecido justamente por essa estrutura ímpar, quer dizer, por essa estrutura que foge daquilo que nós chamamos de uma narrativa convencional. Começando pelo tempo, o qual é constantemente repetitivo. E é repetitivo à medida que a vida desses Buendia vai ser sempre cerceada pela solidão. Então, percebam o próprio título do livro, né? 100 anos de solidão. Então, percebam que a solidão, ela também é uma personagem. O Otávio Paz, escritor mexicano, ele tem um texto crítico em que ele vai dizer que a solidão pertence aos escritores da Hispanoamérica, porque são povos que foram colonizados de uma maneira exploratória e depois foram deixados, né, quando o processo necessário de uma independência começa a acontecer, eles são deixados, são abandonados pelo colonizador de uma maneira muito pobre, quer dizer, esses povos serviram de base para uma exploração, mas o que foi deixado aqui foi uma herança extremamente de miséria, de tristeza, de fome, de dizimação, sobretudo da população autóctone, né, indígena. Então, o que nós vamos encontrar, né, nessa fala do Otávio Paz é essa ideia da continuidade da solidão. E 100 anos de solidão é isso, todos os personagens, por isso essa ideia do tempo cíclico, todos os personagens vão ter essa relação com a solidão. E aí, nesse outro fragmento que eu separei da obra, é um momento em que, quando Aureliano disse, Pilar Terneira emitiu um riso profundo, o velho riso expansivo que terminara por padecer um arrulho de pombo. Não havia nenhum mistério no coração de um Buendia que fosse impenetrável para ela, porque ela também é uma mulher que vai ter relação com mais de um Buendia, porque um século de cartas de experiência lhe ensinara que a história da família era uma engrenagem de repetições irreparáveis, uma roda giratória que continuaria dando voltas até a eternidade, se não fosse pelo desgaste progressivo e irremediável do eixo. Ou seja, é uma analogia entre a história dessa família, que Pilar é uma personagem que conhece muito bem, é como se fosse uma engrenagem com o eixo.
e ela vai girando, girando, toda a vida dos personagens vai girando em torno dessa solidão. E quando, enfim, esse eixo, né, se desgasta, vai ser o fim da estirpe, né, o último da estirpe, que é o bebezinho que vai acontecer com ele lá no final da obra, que eu não vou contar, né, que seria o fim, que seria esse bebê, representaria o momento que esse eixo, enfim, acabou e o último Buendia se foi, certo? E esses personagens, então, quem são, né? Eu separei ali um trechinho do Pino, um pesquisador que trabalha com estrutura da narrativa, mas eu gosto muito desse momento em que ele fala do personagem e ele diz o seguinte: é a personagem, vocês sabem que a palavra personagem, ela pode ser tanto no feminino como no masculino, porque vem do grego, né? A alma da pessoa, o personagem é aquele que atribui alma àquilo que não existe, aquilo que é verossimilhante, mas que vai ter vida a partir do ator, né? Como a gente aprende lá na poética do Aristóteles. Então, por isso que ele usa ali é a personagem. Isso pode ser tanto para masculino como para feminino. É a personagem que recebe a tinta emocional mais viva e mais marcada numa narrativa. Então, o Pina está falando de um lugar em que ele eleva, né, e diz que a personagem, ele está falando dos elementos da narrativa, que a personagem é aquela que ganha vida, e essa vida emocional que vai marcar a narrativa. Porque nós terminamos de ler um livro, pelo menos um personagem não sai da nossa cabeça, certo? Então, percebam que eu coloquei ali um ponto de interrogação. Vários teóricos colocam Macondo como uma personagem, é a cidade, é o vilarejo fundado pelo José Arcádio, né? E eles dizem que esse espaço é o personagem principal de Macondo, né? Como acontece, por exemplo, no Cortiço do Aloysio de Azevedo, literatura do século XIX aqui no Brasil, que o próprio Cortiço é um personagem vivo da obra, certo? José Arcádio, o pai da família Buendia, é apresentado como detentor das ações que desenvolve a história da primeira geração. Com sua iniciativa de deixar a cidade em que vivia com sua esposa para ir em busca de um novo local para morar, termina por fundar a cidade de Macondo, na qual passa a ser um líder para os outros indivíduos que o acompanharam. No princípio, José Arcádio Buendia era uma espécie de patriarca juvenil, que dava instruções para o plantio e conselhos para a criação de filhos e animais, e colaborava com todos, mesmo no trabalho físico, para o bom andamento da comunidade. Então, ele era um líder. Mas o que vai acontecer com ele? Com a chegada dos ciganos, né, do Melquíades e sua trupe, o José Arcádio vai ficar encantado pelas novidades que o cigano vai trazer. Mas, dado esse isolamento de Macondo, quais são essas novidades? Por exemplo, o espelho, uma dentadura, certo? Um ímã. Então, esses elementos, eles vão mudar a cabeça do José Arcádio a ponto de levá-lo à loucura. Ele vai deixando de cuidar da sua cidade, né, do bairro, da cidade, do vilarejo que ele fundou, deixando de cuidar da família, a ponto de não cortar a barba. A Úrsula corta a barba dele com a faca, não querer tomar banho, ele queria ficar numa espécie de laboratório, de alquimia que ele constrói lá no fundo do quintal, fazendo experiências, inclusive de alquimia também. Tem um momento que ele quer fazer ouro, ele pega umas moedas antigas que a Úrsula tinha guardadas, né? Então, ele faz cálculos astronômicos e é muito interessante, porque ele é um personagem muito inteligente. Tem um determinado momento da narrativa que ele olha para a Úrsula e fala assim: o mundo é redondo. E é interessante porque eles não têm essa informação e ele chega a essa conclusão. Então, parece meio louco para a gente, né, pensar que é uma narrativa do século XX e que essa Macondo ela pode estar situada em qualquer lugar do tempo, desse tempo cíclico, mas ele descobre coisas assim muito bacanas, né? Ele é um homem muito inteligente. Só que de empreendedor e limpo, José Arcádio Buendia se converteu num homem de arvadio, descuidado no vestir, com uma barba selvagem, a que Úrsula conseguia dar formas a duras penas, com uma faca de cozinha. Não faltou quem considerasse vítima de algum sortilégio. E aí chega um determinado ponto da narrativa que o fim desse personagem, até para dar vida para o próximo José Arcádio, que é o outro, que é o filho dele, né, e para o Aureliano, que seria uma segunda
parte da narrativa, ele vai morrer, ele fica amarrado num castanheiro por muito tempo. Esse tempo que a gente não sabe dizer quanto, são anos, 5, o leitor tem a sensação que é muito tempo, e por conta dessa loucura eles vão amarrá-lo, e é lá que ele morre, né? Mas é um personagem riquíssimo, não dá para dizer que é o protagonista, porque nós vamos ter vários protagonistas. O livro conta a saga dos Buendia, certo? Então não dá para dizer que ele é o personagem principal. Úrsula Iguarã retrata uma mãe de família. Ela faz tudo para manter a família estruturada, tanto no campo financeiro como no campo afetivo. Com a chegada dos ciganos e o marido então muda, né, de postura e se desinteressa pela família, ela toma as rédeas e ela começa a tirar o sustento da família, fazendo animaizinhos de caramelos, depois ela começa a fazer doces, produção de doces e coisas para vender, e pão também, tá? Porque ela se mostra assim, uma grande mulher de negócios e transforma sua casa numa grande pensão, onde ela vai servir refeição para os viajantes e os funcionários da companhia bananeira. Então é interessante porque a cidade não tinha muita estrutura, mas essa companhia bananeira, ela movimenta Macondo, a ponto de Macondo, um tempo depois de sua fundação, já estar com 300 habitantes. Começa com 30, 20 habitantes, são os homens que viajam com ele para fundar um novo vilarejo, para buscar um novo lugar para viver, né, com o José Arcádio. Tudo isso ocorre, nessa transformação de Úrsula, que passa a cuidar das coisas, quando o marido está distraído com as suas alquimias, com as suas invenções, lá influenciado por Melquíades, e aí ele nem percebe o desenvolvimento de Macondo. E é interessante comentar, porque a Úrsula, ela é a espinha dorsal da família, tá? Da família de todo o romance. E toda a saga dessa estirpe, desses Buendia, está ligada à vida de Úrsula, está presente em tudo, certo? E é justo quando ela morre que vai acontecer também o fim desses 100 anos de solidão. Então, é muito interessante e por isso os críticos consideram Úrsula a grande personagem desse romance, certo? O eixo central mesmo do entendimento dessa saga dos Buendia, certo? 100 anos e a Colômbia, né? Então, é muito importante, numa interpretação literária, eu gosto muito de fazer isso, nós sempre situarmos a literatura com um ponto histórico, tá? Nenhuma obra literária é gratuita, nenhuma obra literária nasce gratuitamente, sem um evento que a provocou. Mesmo quando o escritor se mostra isento, né? Por exemplo, ele não quer fazer crítica social, tem alguma coisa acontecendo naquele tempo histórico do qual o escritor faz parte que influencia no seu processo criativo, tá? Então, 100 anos de solidão, ele narra essa história fictícia de Macondo e a ascensão e queda de seus fundadores, a família Buendia. A história da Colômbia é dramatizada por intermédio de 2 eventos principais: a Guerra dos 1000 Dias e o massacre dos trabalhadores bananeiros em Ciénaga, no ano de 1928. Então, percebam uma coisa: Gabriel Garcia Marques nasceu em 1927. Eu comentei que há uma influência muito grande das histórias contadas pelos avós, sobretudo pela avó, certo? Na sua formação. Principalmente o próprio elemento da oralidade que está presente na sua escrita. Vocês vão observar, pegando o livro para ler, que são parágrafos imensos, é como se não tivesse uma pausa. São períodos longos, parágrafos longos, que chegam a 2 páginas, né? O que é um elemento bem próximo da oralidade, né? A gente fala, né? Então, o que foi essa Guerra dos 1000 Dias? Ela aconteceu entre 2 grupos políticos na Colômbia em 1902, entre 1902 e 1903, durou 1000 dias, claro, né? E se arrasta até 1904, que é o momento que o Panamá, que era uma região de posse da Colômbia, passa a ser uma região autônoma. Então, é um momento muito triste para os colombianos, porque uma guerra, ela traz mortes, ela traz prejuízos dos mais variados, né? E acredita-se que, por certo, a avó contou episódios
para o Gabriel Menino, né, sobre esse acontecimento. E um outro evento muito importante, que inclusive é considerado o maior evento trabalhista da Colômbia até hoje, que foi o massacre dos trabalhadores bananeiros em Ciénaga. Percebam que lá em 100 anos há essa presença desses trabalhadores bananeiros, né? Então havia todo um cultivo, até hoje a Colômbia é uma grande produtora de banana, era uma empresa americana, isso é fato real, era uma empresa americana, e no ano de 1928, os trabalhadores iniciaram uma greve pedindo melhores condições de trabalho. O que eles queriam havia uma espécie de ticket que eles recebiam para comprar comida, eles não queriam mais esse ticket, eles queriam dinheiro, e eles queriam a folga aos domingos, tá? O que aconteceu? A empresa norte-americana pediu ajuda para o governo colombiano, tá? Que ele intervisse na questão da greve para os trabalhadores voltarem a trabalhar. O governo colombiano, com medo e principalmente que a empresa ameaça tirar a empresa de lá, né, tirar a sua fábrica de lá, a sua produção de banana de lá, o governo, então, olhando para si, ele manda que os trabalhadores voltem ao trabalho e isso, à força, e isso culminou na morte de muitos trabalhadores. Então, é um evento extremamente forte dentro da Colômbia, que aconteceu em 1928, e essas duas referências históricas, elas vão marcar 100 anos de solidão. A primeira, né, o nosso Aureliano, nosso personagem, ele vai, que é o filho, né, ele vai ser um capitão, e ele vai ter muitas e muitas batalhas, ele perde todas, tá? E ele tem a vida marcada pela morte. Então, esse massacre dos 1000 dias, essa guerra dos 1000 dias, ela aparece como essa guerra que o Aureliano Buendia vai enfrentar. E a questão dos trabalhadores bananeiros, que também a Úrsula recebe esses trabalhadores em casa, e tem algumas histórias, alguns eventos que são ali narrados, certo? Gabriel, né, uniu a todo esse tecido cultural ocidental uma visão aguda que expunha as veias latinas frente à modernidade do mágico, à normalidade do mágico, o espanto de uma suposta cultura autóctone que não conhece o gelo, o ímã, a dentadura, seja pelo fascínio fantástico, pelo momento histórico, pela militância política. 100 anos assentou o povoado ficcional de Macondo no imaginário ocidental. Quer dizer, é um momento, e aí eu vou usar as palavras da professora Fátima, do Departamento de Literatura Espanhola da USP, é um momento em que já havia outros escritores, é claro, nós conhecemos Borges, Cortázar, já havia outros escritores produzindo que já eram lidos e consumidos, né, na Europa, já havia um olhar para esses escritores. O próprio Gabriel já não era assim tão desconhecido, ele já tinha um trabalho com literatura antes da publicação em 75, é a publicação oficial de 100 anos de solidão. 82 é quando ele ganha o Nobel de Literatura com essa obra. Então, o que vai acontecer é que há um boom, né, com relação a essa literatura produzida aqui, há um olhar diferenciado a partir dessa criação, a partir de 100 anos de solidão. Não é a única obra, repito, há outros autores, mas é um momento muito importante, é considerado pela crítica um momento muito importante de fazer ser vista, de permitir ser vista uma produção latino-americana na Europa, certo? Então, até o Brasil tem esse momento também, mas 100 anos, então, é considerado essa obra que permite isso de uma maneira muito forte. Bom, para a gente terminar, né, muita coisa para falar dessa obra, eu queria contar um pouquinho do que acontece com alguns personagens, sem fazer um spoiler para vocês, né? Mas o que vai acontecer é que nós temos alguns elementos mágicos que vão permear a construção da vida desses filhos dos Buendia, da Úrsula e do José Arcádio, e esses elementos eles vão fazer a narrativa aí seguindo em torno dessa solidão. Então, por exemplo, nosso coronel Aureliano, nosso capitão, ele teve 17 filhos.
todos esses 17 filhos, ele recebe um aviso de que esses filhos vão morrer todos, tá? E aí, esses filhos não se sabe porque eles nasciam com uma espécie de cruz de cinzas na testa. E todos eles morrem no mesmo dia, tá? E é interessante a maneira como ele vai contando isso, porque nos amarra de tal forma na leitura que a gente não quer parar, porque morre 1, 2, 3, você quer saber o que está acontecendo com todos, certo? Nós temos uma outra personagem, né, que é a Amaranta, que é a filha que ela vai ter, que a Úrsula vai ter, que não se casa e ela constrói a sua própria mortalha. Então, é uma personagem, assim, extremamente quieta, vamos dizer, mas é uma personagem que intriga pela sua espera pela morte, né? Ela é quase um não à vida, certo? Isso também é bastante interessante. E a Pilar Terneira, que é amante de uma geração de aurelianos, que conhece muito essa estirpe, que tem falas interessantíssimas, que representa uma espécie de cultura curandeira dos povos da Amazônia, né, dessa região de Macondo, porque ali também é Amazônia. A Macondo é um lugar que chove, 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 chove todo dia, é muito calor. E aí a gente vê essa descrição desse clima e a gente faz relação com o clima da Amazônia, dos países ali que ela contempla, né? Peru, Colômbia, Bolívia, certo? O Brasil, né? Então, como palavras finais, eu deixo para vocês o seguinte, além do convite para a leitura, a grandeza narrativa de 100 anos consiste no encantamento e magnificação que a oralidade atinge. Um dos grandes achados de Garcia Marques é lançar mão do contador de histórias na sua literatura. E como vou relembrar, né, a fala do Walter Benjamin, naquele texto, né, que é considerado assim, todo mundo de letras tem que ler, que é o narrador, ele fala da importância do contador de histórias, ele fala que ele usa o Leskov, né, como exemplo, mas que um narrador como o de Leskov, que seria esse homem que sabe contar histórias, ele está se perdendo, ele não vê no século XX, né, um narrador assim, que pena que ele morreu antes de conhecer 100 anos de solidão, né? Assim, usa mecanismos típicos da oralidade para remexer a realidade latino-americana, o seu patriarcalismo, seus ditadores, sua natureza selvagem, suas culturas ancestrais. É no entrecruzar de uma história comum à realidade latino-americana e das fábulas que lhe eram transmitidas oralmente que surge 100 anos de solidão. A história da América Latina foi sistematicamente o eixo central de sua narrativa. Uma história em que, em vários momentos, se cruza com a sua própria história de vida, como as histórias que sua avó e seu pai contavam na infância. Então, nós terminamos aqui. Eu deixo aqui para vocês algumas referências que eu usei para preparar esse momento com vocês, né? Fica esse convite delicioso da leitura de Gabriel Garcia Marques, para que vocês possam viajar. Nenhuma aula, nenhum comentário é capaz de permitir ao leitor conhecer a grandiosidade desse autor e deste livro, certo? Então, fica o convite, boa leitura e um bom curso para vocês. Obrigada.